Como a Paula já disse, a respeito de 2 textos, mas hoje eu não vou pregar sobre o que precede a paixão. As crianças já foram. Que eu fiquei esperando. Hoje tá todo mundo querendo ir embora mais cedo. Essa foi boa. Por gentileza, abra sua Bíblia comigo e deixe ela aberta na carta de Pedro. E vamos olhar para a palavra de Deus e ver aquilo que Deus quer falar conosco. Primeira carta de Pedro. Aleluias. Fique com a sua Bíblia aberta. Já já nós vamos olhar aquilo que Deus falou com o teu servo e, consequentemente, falará conosco. Quando vamos escrever uma correspondência, não podemos esquecer de algo muito importante nessa correspondência. Nós não podemos esquecer do remetente, nós não podemos esquecer do destinatário, e nós também não podemos esquecer de uma saudação apresentando quem está escrevendo a correspondência. Por que eu estou dizendo isso? Porque a prática de se comunicar através de cartas, ela é muito antiga. Conta-se que pelo menos há 4.000 anos antes da era cristã, já se usava cartas como meio de comunicação. Mas sequer nós nos damos conta disso, porque vivemos em uma época tecnológica. Vivemos em uma época que não há necessidade mais de enviar cartas, escrever cartas. Hoje, se alguém quer enviar carta, você vai enviar um e-mail. É mais rápido. Você não depende do serviço do correio para chegar ao destino. Mas, por que eu estou falando isso? Vamos pensar um pouco. Quando o cânon do Novo Testamento tem uma quantidade considerável de correspondências que dirigiram e que dirigem ainda a vida dos cristãos e a vida da cristandade. Se nós olharmos, elas são tão importantes que dos 27 documentos que compõem o Novo Testamento, 21 são cartas. Apenas 4, ou melhor, apenas 6 não são cartas, sendo eles os Evangelhos e o Apocalipse. Todos os outros livros são cartas, são epístolas. Bom, destas 21 cartas, somente 4 não aparecem a saudação. Eu achei interessante isso. Somente 4 dessas 21 cartas não aparecem a saudação. Mas as outras não são menos importantes do que aquelas que aparecem a saudação no seu início. Por algum motivo, o autor não colocou a saudação no começo dessas cartas. E isso também nos chama a atenção. Então eu quero convidar vocês nesta noite para olharmos juntos para a saudação da primeira epístola de Pedro. E vermos como ela é rica e como ela pode nos ensinar acerca da vida cristã. A intenção de nós olharmos para essa saudação é para que tenhamos um encorajamento, é para que possamos nos dedicar ao meditarmos no conteúdo da carta. Se nós entendermos a saudação, a nossa jornada na primeira epístola de Pedro será muito mais eficaz. Ao olharmos para essa saudação, que nos dá um encorajamento, que possamos também nos dedicar, nós vemos que essa carta ela foi escrita
por volta de 63 a 64 da era cristã. Muito tempo atrás. Esta carta foi escrita com o intuito de encorajar os irmãos na fé, e isso podemos ver no fim do capítulo 5 da Epístola de 1 Pedro. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 5, versículo 12. Vos escrevo resumidamente, exortando e testificando, de novo, que esta é a genuína graça de Deus. Nela estais firmes. O que eu vou falar nesta noite tem um pouco a ver com o segundo versículo que a Paula disse: permaneçam firmes, estejam firmes naquilo que vocês receberam. No entanto, antes de analisarmos o texto proposto, que é a saudação de 1 Pedro, versículos 1 e 2, eu gostaria de compartilhar com vocês uma estrutura de leitura que é sugerida por Miller, um teólogo, e eu achei muito interessante a forma que ele divide toda a carta de 1 Pedro. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos esta divisão. Veja a divisão que ele faz. Versículos 1 e 2, saudação. Versículos 3 a 12 do primeiro capítulo, louvor a Deus pela salvação. Versículos 13 a 2:10, ele diz o novo status dos cristãos e as suas consequências. Do capítulo 2, versículo 11 ao capítulo 3, versículo 12, ele faz uma exortação à vida diária do cristão. Do capítulo 3, versículo 13 ao capítulo 4, versículo 6, ele faz uma relação com os não cristãos. Do capítulo 4, versículo 7 ao versículo 11, ele faz a relação entre os cristãos. Do capítulo 4, versículo 12 ao versículo 19, ele fala sobre os sofrimentos do presente e o que eles significam para os cristãos. Aí, do capítulo 5, versículo 1 a 11, ele fala sobre algumas exortações, as exortações finais. E, por fim, do capítulo 5, versículo 12 ao versículo 14, ele fala das despedidas entre os irmãos. Nós vamos, então, olhar o comecinho da carta. Olha o que Pedro escreve. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do seu sangue, do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém? Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós queremos glorificar o Teu nome, mais uma vez nós queremos exaltar o Teu nome, nós queremos bendizer a Ti. Queremos pedir a Ti, Senhor, que o nosso coração, a nossa mente esteja cativo à Tua palavra. Senhor, fala conosco por meio desta saudação e que possamos ser fortalecidos na fé, que possamos ser encorajados ao Senhor a vivermos de forma que o Teu nome seja glorificado em todo o tempo. Nós Te adoramos e Te bendizemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, eu entendo que há muitas formas de dividir os textos bíblicos, mas há uma única forma de interpretar o texto bíblico. Existem várias formas de dividi-lo, mas nós não podemos fugir da interpretação do texto bíblico. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque, não sei se todos sabem, mas quando nós vamos para o texto bíblico, existem regras de interpretação do texto bíblico. Nós não podemos interpretá-lo de qualquer maneira. Nós não podemos olhar para o texto bíblico de qualquer maneira, mas nós temos algumas regras para interpretá-lo. A Escritura, ela é inesgotável. Essa é apenas uma sugestão que este teólogo, que este pastor nos dá de como podemos melhor entender a primeira carta de Pedro. Eu simplesmente citei um dos exemplos, mas existem vários. Se nós olharmos as linhas teológicas, nós vamos ver que existem várias maneiras de dividir o texto bíblico. Então, eu compartilhei isso com os amados porque eu achei que ele é fácil de entender. Ele é simples a colocação que ele faz. Ele não utiliza termos difíceis, todos nós podemos entender aquilo que este autor nos ajuda. Um outro aspecto
da intenção é encorajá-los a olhar diligentemente para o texto sagrado. Por quê? Porque muitas vezes nós vamos para o texto e quando nós nos deparamos com uma situação difícil, nós logo colocamos o texto de lado. Nós logo deixamos de lado o texto. E quando nós olhamos para essa saudação de Pedro, nós nos perguntamos, mas o que o pastor vai falar da saudação de 1 Pedro? Porque se nós olharmos Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça vos sejam multiplicada. Primeira coisa que nós aprendemos e podemos tirar de lição aqui, é logo no começo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. É o primeiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos. Como eu já disse, a saudação que lemos, ela é de costume, ela é uma saudação que era costumeira no mundo antigo, quando se escrevia a carta. A pessoa se apresentava, a pessoa colocava o destinatário e, consequentemente, a pessoa abençoava e dava uma saudação para seus destinatários. Então, em todas as epístolas, praticamente, nós vamos ver o autor, o destinatário e a saudação. É interessante notar que Pedro ele é breve. Pedro ele é direto. Pedro ele apresenta-se de forma rápida. Ele não fica fazendo rodeios. Ele poderia dizer o seguinte: Pedro, Simão, filho de Jonas, conforme está lá em Mateus 16, 17. Ou ele poderia dizer Simão, filho de João, conforme está em João 1,42. Mas não. Ele opta por usar o seu nome que Jesus lhe chamou. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Apóstolo de Jesus Cristo. Por que ele prefere usar este nome? E não usar Simão? Por que Pedro utiliza o nome Pedro e não Simão? Olha que quando Jesus o chama, João capítulo 1, versículo 42, o que diz? Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. E aí, a partir de então, Pedro começa a utilizar o seu nome. Num primeiro momento, podemos pensar que é somente um nome. Mas, na realidade, tanto Cefas quanto Pedro demonstraria o seu verdadeiro caráter, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 21, dos versículos 15 ao 23. Todos nós conhecemos, é o texto onde Jesus tem um diálogo com Pedro, e ele diz por 3 vezes, Pedro, tu me amas? E aí a resposta nós já conhecemos, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas decorrente de cada resposta, Deus replica a resposta de Pedro. Então, Pedro vai determinar o caráter de quem ele é a partir daquele momento. A partir daquele encontro que Jesus teve com ele. A partir daquele momento ímpar que Jesus teve com Pedro. Além disso, Pedro era um homem de reconhecida proeminência no círculo dos principais líderes do cristianismo primitivo. Ele foi um dos primeiros discípulos de Jesus. Quando pensamos no círculo dos 12, vemos que ele era um dos que tinha mais proeminência. Ele era um que tinha um lugar de destaque. Isso podemos ver claramente nos evangelhos, bem como na primeira parte do livro de Atos. O livro de Atos tem 2 partes importantes, sendo ela a primeira parte falando do ministério e da vida do apóstolo Pedro, e a segunda parte, que se inicia do capítulo 9, falando do ministério do apóstolo Paulo. São as 2 partes que nós poderíamos dividir de forma bem rápida, Atos dos Apóstolos. Certamente, o nome dispensa maiores apresentações, ou maiores informações acerca deste homem. Ele era uma figura conhecida, ele era uma figura respeitada, um líder da igreja escrevendo uma carta pastoral para aqueles que estavam dispersos, para aqueles que estavam espalhados pela Ásia Menor. Para aqueles que estavam longe da sua pátria. E é Pedro quem está escrevendo. É ele quem está pastoreando esses irmãos que estão espalhados na Ásia. Como nós lemos aqui, Ponto,
Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Hoje seria a Turquia. É a Turquia esse lugar. Quando fala da Ásia Menor, estamos falando hoje, nós vamos falar hoje, onde é esse lugar? É a Turquia. Exatamente a Turquia. E aqueles irmãos estavam espalhados ali, nesta Ásia, na Ásia Menor, e eles estavam sofrendo perseguição. E aí Pedro vai escrever a carta para os encorajar a permanecer firmes. Pedro escreve essa carta, Pedro escreve esse breve texto para encorajar aqueles irmãos que estavam mas estavam sofrendo uma forte perseguição, eles estavam sofrendo uma forte influência nas suas vidas de deixar, porque a perseguição que eles estavam sofrendo era por Nero. Ou seja, eles estavam sendo presos, eles estavam sendo coagidos a negarem o nome de Cristo. E aí Pedro vai escrever esta carta para encorajar estes irmãos. Ele era uma figura conhecida e respeitada, um líder da igreja cuidando das suas ovelhas. Pedro se designa como apóstolo de Jesus Cristo, como acabamos de ver. É uma expressão solene em função da autoridade que ele está revestido. E isso indica que a autoridade que ele tem não é dele, mas é uma autoridade que ele recebeu, uma autoridade que foi delegada a ele por Jesus Cristo. Ele não é um apóstolo porque colocaram ele como apóstolo. Ele é um apóstolo porque o próprio Jesus o chamou para este ofício. O próprio Jesus delegou essa autoridade para ele e por isso ele tem esta autoridade e por isso ele seria, de certa forma, ouvido por aqueles irmãos. Ele caminhou junto com Cristo. Ele andou junto com Cristo. Ele aprendeu com Cristo e ele estava fazendo o quê? Fortalecendo aqueles irmãos por meio da fé. Essa autoridade indica que ela não é sua, ela é delegada por Jesus Cristo. Este é um revestimento que Pedro recebeu onde? No Pentecostes. Todos nós podemos lembrar que quando aqueles irmãos, logo após eles verem Jesus ressurreto, Jesus diz, voltem para Jerusalém e esperem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E ali eles esperam, está Pedro, está os outros apóstolos junto com ele que Jesus tinha escolhido, então o Espírito Santo vem, acontece o derramamento do Espírito Pentecostes, e aí eles são revestidos de poder e de autoridade. E é desta autoridade que Pedro pode agora cuidar daqueles irmãos que estão na Ásia Menor. Pedro recebe no Pentecostes, isso nós vamos averiguar em Atos capítulo 2, versículo 1 a 4. A partir de então, aí estes apóstolos começam a proclamar a ressurreição de Jesus Cristo. Antes disso, não tinha como eles proclamar a ressurreição de Jesus. Mas após o derramamento do Espírito, eles então começam a proclamar a ressurreição de Jesus Cristo. Também nós precisamos lembrar que Pedro recebeu a comissão de Cristo para fazer discípulos de todas as nações, batizando-os, ensinando-os o Evangelho, ensinando-os a obedecer o Evangelho, conforme está lá em Mateus capítulo 28. Então nós vemos que Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos e forasteiros de Deus, ele tem um cuidado especial com aqueles irmãos que estão espalhados, com aqueles cristãos que agora estão dispersos. E eles aos eleitos que são forasteiros na dispersão. A segunda parte do primeiro versículo, vemos que os destinatários são os eleitos, aos eleitos que são forasteiros. Aqueles que o Senhor escolheu para encorajar os leitores e fortalecerem a sua fé, colocando-os
firmemente sobre o sólido fundamento da fé, isto é, o Evangelho e o maravilhoso amor de Deus. Pedro fortalece eles por meio do Evangelho. Pedro fortalece eles por meio daquilo que Cristo instruiu ele a fortalecer o povo. É desta forma que nós somos fortalecidos, é desta forma que nós somos edificados por meio do Evangelho, por meio da Santa Escritura, por meio do maravilhoso amor de Deus. Os eleitos são um povo separado do mundo, um povo que sofre o ódio do mundo, um povo que é perseguido por causa do Evangelho. No entanto, são eles escolhidos por Deus e Deus os favorece mesmo em meio à perseguição. Vamos tentar imaginar aqueles irmãos sendo perseguidos, aqueles irmãos sendo presos, aqueles irmãos sendo levados para as arenas, para estarem diante de gladiadores, diante de feras, por causa do nome de Cristo. Ontem nós compartilhamos no grupo dos lares, sexta-feira nós compartilhamos no grupo dos lares, que hoje as pessoas aceitam o Evangelho, vão para Cristo, e sequer se dão conta de como essas pessoas do mundo antigo aceitavam o Evangelho. Aquelas pessoas iam para o Evangelho sabendo que no dia seguinte eles poderiam estar na arena. Aquelas pessoas aceitavam o Evangelho sabendo que no dia seguinte eles poderiam estar sendo feitos de tochas humanas para iluminarem as ruas de Roma. Esta era a aceitação do Evangelho. Logo que se pregava o Evangelho, as pessoas aceitavam a mensagem do Evangelho, ele já tinha na sua consciência, amanhã eu posso morrer. E hoje? Como as pessoas vão para o Evangelho hoje? Como nós nos relacionamos com o Evangelho hoje? É sério o que a palavra de Deus nos diz. Se nós olharmos a história da igreja, nós vamos ver que muito sangue foi derramado para que o Evangelho chegasse até onde chegou. Muitos irmãos pagaram com a vida para que hoje você e eu fôssemos alcançados pelo Evangelho. Muitos, amados. Não são poucos. Se nós olharmos pelo menos um pouco da história da igreja, vai datar mais ou menos a cerca de 800 anos de história da igreja, a igreja esqueceu da história da igreja. Sequer as pessoas sabem do que aconteceu no ano 100, sequer as pessoas sabem do que aconteceu no ano 10, sequer as pessoas sabem do que aconteceu no século II, no século III, no século IV. Como as pessoas vão ser engajadas no Evangelho? Como as pessoas vão ser engajadas na palavra de Deus, se não conhecem a história? Eu diria que é quase que impossível. É quase que impossível. A segunda parte do verso que lemos declara que Deus escolheu seu próprio povo. Isso nós vamos ver também em Mateus capítulo 22, versículo 14. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. É Deus quem escolhe, é Deus quem chama, é Deus quem prepara, é Deus quem fortalece, é Deus quem cuida do seu povo. É Deus quem faz isso. Isso se torna mais claro quando olhamos para o contexto do texto que nós estamos vendo, para o contexto desta carta. Porque o contexto amplo desta carta diz que Pedro ensina acerca do propósito da eleição. Olha o que diz o versículo 9 do capítulo 2. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O texto diz que Deus chamou a todos? O texto não diz isso. O texto diz que Deus escolheu uma raça eleita. Um povo separado, um povo escolhido, um povo seu. Deus não chamou a todos. Deus chamou quem Ele quis chamar. Foi esses que Deus chamou. E é para esses que Pedro está endereçando a sua carta. É para esses irmãos, os eleitos, que são forasteiros da dispersão, que Pedro está endereçando a sua carta, de encorajamento, de fortalecimento, dizendo para eles, permaneçam firmes.
Continuem firmes. Não se importem com Nero. Não se importem com a perseguição. Permaneçam firmes no Evangelho. Permaneçam firmes. No entanto, eles também são o que? Eles são forasteiros. São estrangeiros deste mundo, conforme vemos em Hebreus 11:13. Neste mundo não são e não estão em seu lar. Aqui eles estão de passagem, sua estadia na terra, ela é temporária, conforme 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Olha o versículo 11 que diz: investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo, sobre as glórias, e os seguiram. Glórias que os seguiam. Versículo 11 do capítulo 2. Amado, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Eles eram o que? Eles eram forasteiros, eles eram peregrinos, eles estavam de passagem, como nós também estamos de passagem. Como nós também estamos em uma peregrinação rumo à cidade celestial. Não sei se todos assistiram o Peregrino. É uma alegoria acerca disso. Está lá cristão, fazendo a sua jornada, até onde? Até a cidade celestial. E nessa jornada ele enfrenta muitos desafios. Muitos pratos chegam até ele para que ele saia do caminho. Por algum momento ele chega a sair do caminho. Ele chega a sair da sua jornada. Ele chega a procurar alguns atalhos. Mas logo, o evangelista vem e o retoma. Por que você saiu do caminho? Por que você saiu da onde eu disse para você não sair? E ele recobra a consciência, ele volta para o caminho, ele continua prosseguindo a sua jornada até a cidade celestial. Veja o que Pedro está dizendo para eles. A sua cidadania é lá de cima, é lá do céu. Isso nós vamos ver também Paulo falando aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Portanto, sendo eles eleitos de Deus, vivem aqui na terra como exilados e como residentes temporários neste lugar. Nós temos que ter esta consciência de que nós somos residentes aqui, mas estamos de passagem. É por um breve período de tempo. Nós estamos caminhando rumo à cidade celestial. E é isso que Pedro está falando para os irmãos ali. Para os irmãos que estão, para os irmãos da dispersão. Permaneçam firmes, porque vocês só estão de passagem aqui neste lugar. O sofrimento que virá sobre vós é apenas momentâneo. É apenas momentâneo. Porque vocês estão de passagem neste lugar. Pois a sua morada é no céu, na cidade celestial. Aqueles que são dispersos. O primeiro versículo dessa saudação, ele fala, Pedro dirige a sua carta a esses irmãos dispersos. Mas quem são esses irmãos dispersos? Existem duas maneiras, pelo menos, de nós entendermos quem são os dispersos. A primeira delas é que o texto se refere aos judeus cristãos que foram expulsos de Israel. É os judeus da dispersão, ou também conhecidos judeus da diáspora, aqueles que foram lançados fora da sua pátria. E a segunda maneira que nós poderíamos também entender esse texto é que, de forma figurada, descrevendo a situação dos cristãos em qualquer lugar como pessoas que estão longe da sua pátria, pessoas que estão espalhadas pelo mundo. Seria a segunda maneira que nós poderíamos interpretar isso de forma figurada. Mas se nós olharmos para o contexto histórico, nós vamos dizer que ele está falando com judeus dispersos,
judeus que foram expulsos. Eles foram expulsos para onde? Para a Ásia Menor, para essas cidades que o texto apresenta, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Era aquele povo, o povo de Deus que foi disperso por conta da perseguição, por conta da crueldade que se sucedeu em 64 da era cristã, quando Nero ateia fogo na sua própria Roma, porque ele queria construir uma Roma mais bela. Nero queria edificar uma Roma mais bela. Então o que ele faz? Ele mesmo coloca fogo na cidade. Das 14 cidades de Roma, 10 era povoada por cristãos. Ou melhor, 10 era povoado por não cristãos e 4 por cristãos. As 10 que foram varridas pelo fogo não foram aonde os cristãos estavam. Isso dá a Nero um álibi para ele dizer que quem colocou fogo em Roma foi os cristãos. E aí começa a cruel perseguição. Em 64 da era cristã. Ele mesmo sobe na torre de Mecenas e assiste a cidade pegando fogo, tocando a sua lira, fazendo e olhando o espetáculo das chamas. Porque ele queria edificar uma nova Roma. Isso nós vamos encontrar em textos extras bíblicos também. Na história, nós vamos ver acerca desses relatos de que Roma foi destruída por fogo. E por conta deste acontecimento, muitos cristãos, o que acontece? Eles são dispersos. A soberania de Deus é demonstrada através da sua eleição. Versículo 2. Eleito segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do seu sangue, de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Pedro, ele continua escrevendo e ele coloca 3 atos da soberania de Deus nesse segundo versículo. Ele demonstra que Deus tem a presciência, que o Espírito Santo santifica e que Jesus Cristo espera a obediência daqueles que o Espírito Santo santifica. Ele demonstra isso esses três sentenças dentro deste texto. A primeira oração que Pedro diz respeito à presciência de Deus. Aqui nós precisamos entender que presciência é muito mais do que a habilidade de prever acontecimentos, como muitos pensam. Ela diz respeito à soberania de Deus em determinar e em colocar em prática a decisão de salvar um homem pecador. É a decisão de Deus salvar homens pecadores. É Ele quem faz esse trabalho. A ação de salvar o pecador pode ser vista quando Pedro prega o seu sermão em Pentecostes. Um sermão bem conhecido, o primeiro sermão de Pedro, que ele prega e uma grande multidão vem para Cristo. Olha o que diz, Atos capítulo 2, versículo 23. No final do versículo diz o seguinte: entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. De quem que ele está falando? De Jesus Cristo, que ele foi entregue por eles, pela vontade soberana de Deus. Ele foi o próprio Deus quem entregou Jesus para salvar homens pecadores. Aqui vemos que Deus agiu de acordo com o seu plano e propósito soberano, os quais havia preparado desde a fundação do mundo. Desde eras passadas eu já havia feito esta determinação, já havia preparado através do seu ato soberano em salvar homens pecadores. Ao olharmos para essa saudação detalhadamente, nós vamos ver que Pedro desenvolve a doutrina da Trindade no pano de fundo de toda a sua primeira epístola. É interessante notar que Pedro fala de Deus Pai, do Espírito e de Jesus Cristo. Veja que a ordem que Pedro utiliza, ele não está muito preocupado com ordem. Ele está preocupado, ele se interessa naquilo que cada pessoa da Trindade desempenha. Ele não está preocupado na ordem que costumamos, Pai, Filho e Espírito Santo. Por que ele não está preocupado? Porque o que ele tem
em mente é o que cada pessoa da Trindade faz. E aqui vemos de forma clara que Pedro, de forma clara, que é Deus o Pai que chama os eleitos conforme. Está bem no versículo 2. É Ele quem chama segundo a sua presciência, é o Deus Pai. É o Espírito Santo quem santifica, para que aqueles que são santificados possam obedecer a Jesus Cristo, o seu Salvador. Santificação. Meus irmãos, o que Pedro escreve em sua carta aos eleitos que foram escolhidos, através da obra santificadora do Espírito Santo, é para todas as épocas. Para aqueles irmãos que estavam dispersos e para nós também. Como somos santificados? Por meio da obra do Espírito Santo. É Ele quem convence o homem do pecado e do juízo. É Ele quem ensina os homens a viver a vida cristã. É o Espírito Santo. Pedro deixa claro que a obra santificadora do Espírito Santo determina a diferença entre o Deus Santo e o homem pecador. Aí nós precisamos entender que o trabalho de santificação é obra de Deus, agindo através do Espírito Santo na vida dos homens. E quando eu falo homens, eu estou colocando todos, homens e mulheres. É Deus quem faz essa obra santificadora na vida do pecador. O trabalho de santificação é obra soberana de Deus, através da ação do Espírito Santo. Isto torna o homem pecador em um homem santo aos olhos de Deus. Porque um homem pecador, ele não pode ir à presença de Deus. Ele não tem como ir à presença de Deus, à presença do Deus Santo, a menos que Deus, através do seu Espírito Santo, o santifique. Ou seja, a menos que nós sejamos revestidos da justiça de Cristo, nós não podemos chegar diante de Deus. É obra salvadora de Deus, é obra santificadora de Deus, realizada pelo Espírito Santo. E aí Pedro fala também da obediência e da aspersão. Então vemos que a terceira parte desse segundo versículo, que Pedro desenvolve, diz respeito a essa obediência. Isso diz respeito aos eleitos que são santificados. Eles já foram santificados, mas agora eles precisam obedecer. Como nós também fomos santificados por meio do Evangelho, mas nós também precisamos obedecer. Porque se não obedecermos, não tem sentido. É uma incoerência. Ou obedecemos e vivemos a vida cristã, ou não obedecemos, logo não vivemos a vida cristã. Não existe meio termo. Ou somos, ou não somos. É o que Pedro está falando para aqueles irmãos. Vocês devem permanecerem firmes. Eles já tinham recebido o ensino de Pedro, eles já tinham recebido a carta, e agora Pedro, por meio de carta, está falando para eles, permaneçam firmes em meio à perseguição. Sejam firmes. Quem de nós nunca passou por perseguição? Na escola, no trabalho, entre os amigos. A pergunta é, permanecemos firmes? Permanecemos firmes como a Bíblia diz que temos que ser? Ou colocamos a Bíblia de lado por um período de tempo e vamos viver a vida? Aí quando estamos longe do convívio desses amigos, voltamos para o convívio da palavra de Deus. É a mesma exortação que Pedro está dando para os irmãos. Eles estavam sendo perseguidos e eles estavam morrendo por causa do Evangelho. Eles estavam sendo executados por causa do Evangelho.
Não era uma morte qualquer. Eles estavam lutando com gladiadores, eles estavam sendo devorados por leões, eles estavam sendo feitos de tochas acesas nas ruas de Roma. Essa era o tipo de perseguição que eles tinham. E eles não negaram. E hoje? Qual é o tipo de perseguição que tem feito nós negarmos a Cristo? Qual é o tipo de perseguição que tem feito você deixar de trilhar os caminhos do Senhor? Qual é o tipo de perseguição? Nós precisamos ficar atentos a isso. Mas Pedro está falando sobre a obediência. O texto diz que eles são santificados para a obediência. Ou seja, por eles mesmos, eles não conseguem obedecer. Da mesma forma, nós, por nós mesmos, nós não conseguimos obedecer o Evangelho. Isto é sério. E nós estamos no século 21. E quantos não obedecem o Evangelho? Quando olhamos para o versículo 14 do capítulo 1, olha o que diz: como filhos obedientes, não se amoldem aos desejos perversos que vocês tinham quando viviam na ignorância, pois, tendo purificado as vossas almas pela vossa obediência à verdade. Que verdade é essa? Que verdade é essa, amados? É a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Esta verdade que nós temos que obedecer. Verdade essa que é expressa na palavra de Deus através da obra vicária de Jesus Cristo. Esta é a verdade. Então podemos olhar para a verdade que o escritor aos Hebreus diz acerca de Jesus. Olha o que ele diz. Ele diz que Jesus derramou o seu sangue para tirar o pecado do povo de Deus. Interessante, né? Não foi de todo mundo? Foi do povo de Deus, dos eleitos, dos escolhidos, daqueles que Deus chamou. Foi desses que Deus escolheu. Foi desses que o escritor aos Hebreus coloca, que Jesus derramou o seu sangue para tirar o pecado do povo de Deus. Hebreus 9, 18 a 28 e também 12, 24. Vai falar exatamente acerca disso. O povo estava em pecado, mas por meio da morte sacrificial de Jesus na cruz, ele redimiu e comprou os eleitos para si. Assim, o Deus triuno deu-lhe 3 privilégios distintos. E quais são eles? Deus o Pai os conhece de antemão. Deus o Espírito os santifica. E Deus o Filho os purifica do pecado pela aspersão do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Privilégio que Deus deu àqueles a quem Ele chamou. Não foi a todos. Não foi a todos. Foi só aqueles a quem Ele escolheu. Ah, pastor, mas como eu posso saber? Os seus frutos determinará se você é ou não é. É o que a Bíblia diz. Deus nos chamou para darmos frutos. Deus nos chamou para produzirmos frutos. Isso nós vamos ver nos evangelhos, nós vamos ver nas cartas. Todos nós somos chamados para dar frutos. Talvez você não vai pregar atrás de um púlpito. Talvez você não vai ser um ministro de louvor. Mas Deus te chamou para pregar o evangelho. Isso Ele chamou a todos. A todos. Não foi só os pastores, não foi só os missionários, não foi só os obreiros, não, Deus chamou a todos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a obedecer aquilo que eu vos tenho ordenado. E a apóstolo diz, após terem obedecido, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos capítulo 16, versículo 15 a seguir. Todos nós somos chamados para pregar o evangelho, para compartilhar o evangelho, para ensinar
o evangelho que você aprendeu. Todos nós temos esta comissão. Todos nós fazemos parte da grande comissão. Que a graça e a paz sejam multiplicadas. Pedro encerra a sua saudação para os irmãos. Pedro encerra a sua saudação dizendo: graça e paz sejam multiplicadas. Amados, o termo graça ele é abrangente. Primeira coisa é que o termo graça ele é abrangente. Ele inclui conceitos de misericórdia, conceitos do amor, conceitos da remissão de pecado, conceitos da bondade de Deus, conceitos de ser um homem e uma mulher conforme a palavra de Deus. Graça é aquilo que Deus oferece ao ser humano. É o gracioso favor de Deus demonstrado a pecadores quando Ele envia seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Isso é graça. E aí Martinho Lutero vai entender lá no século XVI que a salvação é por meio da graça e fé e não por obras. E aí acontece o reboliço que aconteceu, que todos nós conhecemos, e aconteceu a reforma do século XVI. Não é por obras, é por graça, é pela fé, é pela bondade de Deus. É por graça. Graça é aquilo que Deus oferece ao ser humano. Este favor maravilhoso, este favor que nós não merecemos, esse favor que é evidenciado em Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando Pedro emprega a palavra paz, ele tem como pano de fundo o Shalom de Israel, que é bem diferente do termo paz que muitas das vezes nós empregamos em nossas vidas. É muito diferente. Porque o termo paz, que normalmente é empregado, esse compreende de forma limitada a ausência de guerras e inimizade. Em outras palavras, é uma vida sem conflitos. É uma vida tranquila. Para muitas pessoas, paz é isto. Uma vida tranquila. É ter uma vida branda. O Shalom de Deus compreende mais do que simplesmente tranquilidade ou descanso interior. Antes indica a condição de alguém que está em harmonia com Deus, não só em termos individuais, mas na coletividade de todo mundo, na ordem social constituída, com todas as bênçãos resultantes da presença de Deus em sua vida. Ou seja, ele obedece todas as leis que são colocadas diante dele. Todas as leis. Isso é paz. Ele não sonega impostos, ele não mente, ele vive a lei à risca. Isso é ter paz. O Shalom de Deus é isso, é completamente diferente de tranquilidade. E ele vivendo assim, ele tem todas as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Sobre a sua vida. Mateus capítulo 5, versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas o que as pessoas fazem? Elas invertem. Buscai em primeiro lugar as demais coisas, a sua justiça. Eles invertem o texto. Mas não é isso que o texto diz. Buscar em primeiro lugar a Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Mas as pessoas querem as demais coisas serem acrescentadas para depois buscarem a justiça de Deus. Elas invertem. É errado isso, pastor? São humanos. Todos fazem parte da queda. Todos têm a natureza pecaminosa em si. Ninguém é melhor do que ninguém. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 3, diz que todos estão destituídos da glória de Deus. Todos estão destinados à ira de Deus. Todos. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos estão destituídos da glória de Deus e merecem a ira de Deus. Salvo aqueles que Deus chamou para si e os justificou. Salvo esses que Deus chamou. E é esses que
Pedro está falando em sua carta. Salvo esses. Eu compreendo, eu entendo que se você ouve, se você está no Evangelho, se você está fazendo o seu melhor para Deus, você faz parte daqueles que Deus chamou. Então nós temos que viver o Evangelho. Nós temos que ser engajados no Evangelho. Permanecer firmes no Evangelho. Só assim, meus irmãos, nós vamos ver a diferença. Sendo firmes. Sendo autênticos no Evangelho. Olhando para o Evangelho e traduzindo as nossas vidas à luz do Evangelho. Deixando o Evangelho ler as nossas vidas. Não é nós lermos a Bíblia, é a Bíblia ler-nos. A minha vida se enquadra de acordo com o que a Bíblia diz? Não, então eu preciso mudar. Você vai mudar por você mesmo? Não, então você precisa ler a Bíblia e o Espírito Santo vai fazer com que você mude. Só Ele tem esse poder. Eu posso pregar aqui, o pastor Leandro pode pregar aqui, o pastor Joaquim pode pregar aqui, o pastor Macmillan pode pregar aqui. Deus pode levantar qualquer um de vocês para pregar aqui. Se nós não aplicarmos a palavra de Deus em nossas vidas, vamos continuar na mesma. Ou somos separados do mundo, ou estamos juntos com o mundo. Das duas, uma. Não há meio termo. É duro o sermão, pastor. Eu sei que é duro. O primeiro ouvido que ouviu isso de Deus foi o meu. E você acha que eu não pensei em mudar? É claro que eu pensei. Mas Deus não me deixou. É sério, meus irmãos. Nós estamos em um país que tudo é muito fácil. Muito fácil adquirir qualquer coisa que você quer. Muito fácil para te tirar dos caminhos do Senhor. Muito fácil. Mas nós temos que permanecer firmes. Porque quando o Senhor vier buscar a sua igreja, Ele vai separar os bodes das ovelhas. E Ele vai separar o joio do trigo. Ele vai fazer isso. Então nós temos que ouvir, desperta, ó tu que dormes. Desperta. Porque os dias estão se abreviando. Os dias são maus. Estamos em tempos que estão se abreviando. E nós temos que ouvir aquilo que Pedro diz. Sejam fortalecidos. Sejam íntegros. Sejam firmes no Evangelho. Vivam o Evangelho. Eu tenho certeza que se você parar e perguntar para qualquer um aqui que tem vivido o Evangelho, ele vai sentar com você e ele vai dizer como Deus tem feito na vida dele. Eu tenho certeza. Porque tem vivido o Evangelho. Tem sido fácil para essas pessoas? É claro que não tem sido. Não tem sido fácil viver o Evangelho. Mas ou você pode viver ou você pode não viver. A opção é sua. Que essa saudação venha nos desafiar, amados. Venha nos desafiar a fazer com que coloquemos a palavra de Deus em prática. Que ela seja a nossa segurança. Que ela seja o nosso fortalecimento. Que Deus seja a nossa âncora. Que Deus seja o nosso baluarte. Que Deus seja o nosso porto seguro. Aquele que manifestou a sua glória de forma plena no seu Filho, quando o enviou na cruz do Calvário. Para salvar pecadores. Lembram de Jesus quando ele disse? Eu não vim para os sãos. Eu vim para os destruídos, os machucados. Jesus disse isso. Ele veio para quem está perdido. Para esses que ele veio. Ele veio para mim, ele veio para vocês, ele veio para todos aqueles que estão perdidos, que
que estão sob a ira de Deus. É para esses que ele veio. Que tenhamos misericórdia como Deus tem misericórdia. Que amamos como Deus ama. Que nos entregamos como Deus se entregou. Não para sermos como deuses, porque jamais seremos, mas para cumprir a sua palavra, para viver a sua palavra. Vai doer? Vai. Mas é só um pouquinho de tempo. Você está aqui de passagem? Sua pátria é a cidade celestial. Lá não haverá choro, lá não haverá dor, não haverá sofrimento, mas por enquanto, você está na jornada. Você está peregrinando na jornada. Às vezes ela é dolorida, às vezes ela não é dolorida, mas você está na jornada. Que Deus muito vos abençoe. Que Deus muito vos fortaleça a viverem esta vida cristã, de forma que o seu nome, o nome de Jesus Cristo, seja glorificado. Fique em pé em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós queremos louvar o Teu nome. Nós queremos exaltar o Seu nome por causa da Sua graça, por causa da Sua bondade, por causa do Seu amor eterno e leal. Obrigado, Senhor, porque quando o Senhor inspirou Pedro para redigir esta carta e enviar esta carta aos irmãos que estavam dispersos na Ásia Menor, essa carta também pode falar conosco, Senhor. Que nós possamos ser então fortalecidos como aqueles irmãos foram fortalecidos. Embora não temos as mesmas perseguições que aqueles irmãos tiveram, embora, Senhor, não somos colocados em postes como ateados chamas em nós para que possamos iluminar as noites, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai, e que possamos ser firmes em meio às perseguições que vêm sobre nós. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós dependemos de Ti, porque só o Senhor é o nosso baluarte. Só o Senhor é a nossa fortaleza, a nossa torre forte, Senhor. Só o Senhor tem os braços estendidos sobre o Teu povo para trazer o Seu povo para Ti, Pai. Por isso nós Te agradecemos, por fazer parte, Senhor, destes que o Senhor escolheu, por entender, ó Pai querido, que a Tua obra ela é perfeita, ela é plena, ela é eficaz, ela é verdadeira, e saber e ter a plena convicção de que o Senhor voltará para buscar a Sua igreja e para levá-los à cidade celestial, Pai. Que o Senhor nos fortaleça a estarmos firmes, em nome de Jesus Cristo, Pai. Aqueles que têm tido desânimo, que o Senhor os fortaleça. Que o Senhor os atraia para Ti, Pai, em nome de Jesus Cristo, para o louvor da Sua glória, é que oramos e Te agradecemos. Amém, Senhor.